Olá, eu sou a Rosa Arantes, E eu, o Robson. somos casados e moramos em Bom Jesus, no sul de Goiás. Agradecemos o convite da Casa Semeadores do Bem. Vamos estudar sobre o tema Deixai vir a minhas criancinhas, itens 1 a 4 e 18 e 19 do capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os que têm puro coração. O tema é bastante oportuno, pois nos leva a refletir quanto à importância do trabalho de educação do espírito em qualquer plano do universo. O tema nos permite maiores reflexões, não apenas acerca da evangelização da infância, bem como a reforma moral do espírito encarnado. E o que é necessário para se conquistar o reino dos céus, enfatizando por que a criança foi tomada por Jesus como exemplo de pureza a ser seguido pelos que querem alcançar o reino dos céus. Allan Kardec incluiu para análise, nesse capítulo, os versículos de Mateus e de Marcos. O Robson vai ler os itens 1 e 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e logo após nós iremos dar sequência ao estudo com perguntas e respostas para melhor entendimento. Então vamos à leitura. Item 1. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Apresentaram-lhe, então, as crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para todo aquele que não receber o reino de Deus. Como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Essa passagem tem em Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Então, Robson, a gente começa perguntando. Então, o que Jesus quis dizer quando falou deixar vir a minhas criancinhas e não as impeçais? Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham? Muito boa pergunta e oportuna. O reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm puro o coração. E Jesus tomou a criança como um símbolo dessa pureza, em razão da simplicidade e a humildade que as caracteriza, e nos ensinou que para conquistar a felicidade, devemos nos assemelhar, nos espelhar, nos igualar a ela. É fundamental a importância que busquemos desenvolver o que o Mestre Jesus veio nos ensinar, a pureza de coração que acelerará a nossa evolução espiritual. Afinal, o reino de Deus está dentro de nós. Correto, tio Robson. Então, por que Jesus toma a criança como símbolo de pureza? Outra pergunta oportuna. Por que a criança, com seus gestos inocentes, desprovido de maldade e egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e pureza? Assim, os puros de coração são aqueles que não possuem manchas morais e, por isso, carregam dentro de si essa pureza que Jesus vem nos dizer. Correto. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças? Não,
Jesus não disse isso. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para os que a ela se assemelham. O aspecto da inocência e a candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas a imagem do que deveria ser. Ok. E por que, Robson, a comparação entre os candidatos ao reino dos céus e as crianças? Porque a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade, ou seja, elas caminham juntas, tal como estas se mostram em uma criança. Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artifícios de aparência, não aquele verniz que os adultos têm normalmente. Isso mesmo. E o estado infantil é necessariamente de pureza? Não, de forma alguma. Pois o espírito da criança, ele é antigo, milenar, e ele, na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. Essa questão está no livro dos Espíritos, na questão 379, Retorno à Vida Corporal. Para os irmãos que quiserem aprofundar, por favor, leiam o livro dos Espíritos nessa questão. Certo, muito bem. Para aprimorar os estudos, o conhecimento, né, Robson? Por que o espírito de uma criança não se mostra como ele, na realidade, o é? Bom, na verdade, é necessário que ao reencarnar, o espírito assuma essa condição de fragilidade e inocência para mobilizar os sentimentos de amor e carinho de seus pais. Se o espírito reencarnasse tal como ele é, dificilmente conseguiria despertar em seus pais a dedicação necessária ao sucesso de sua existência. Estariam presentes os valores, as dificuldades e preconceitos de existências pretéritas anteriores. Essa fragilidade infantil serve como facilitador nessa fase inicial de sua existência. Muito bem, Robson. E aí nós perguntamos ainda, como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido em razão do esquecimento. O espírito, ao encarnar, só manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retoma a plenitude da consciência. E no Evangelho vem nos dizer que ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em estado ele entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, né? Ele está em estado latente, dormindo, né? Isso mesmo, tio Robson. Qual a importância, enfim, do estado de infância? Na questão 383 de O Livro dos Espíritos, vem nos dizer que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe dos seus pais, dos seus educadores, e é capaz de se auxiliarem no seu adiantamento.
para que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E na fase infantil, que os pais e todos aqueles responsáveis pela educação das crianças recebem a oportunidade e assumem o compromisso por oferecerem seus melhores esforços no intuito de auxiliar a criança nessa fase de consolidação do seu caráter. Então, nessa fase é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, como missão sagrada, que terão que dar contas. Está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 385. Ok, tio Robson. Então, para fechar essa primeira parte da nossa reflexão, nós não podemos esquecer que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Elas caminham juntas. Assim, o que Jesus quer e espera de nós não é uma reforma exterior e nem parcial, mas sim que nos reformemos intimamente, mediante a purificação da fonte de nossa vida moral, ou seja, do nosso coração. Importante ressaltar e informar a todos que a importância da evangelização espírita infanto-juvenil. Estamos vivendo em época de pandemia, mas os trabalhos na casa espírita continuam, né? Cada casa espírita tem o seu horário certinho para as aulinhas infanto-juvenil. E mais um lembretezinho, colocar os filhos, os netos, para nos auxiliar no culto do Evangelho no lar. muito bem, tio Robson. Um bom recado, né? A todos. Então, a nossa reflexão, ela continua no Evangelho de Jesus, na instrução dos Espíritos, João, o Evangelista, Paris, 1863, e o Espírito Protetor, Bordeaux, 1861. E assim, nós passamos ao tio Robson para fazer as perguntas a nós. Na primeira pergunta que nós formulamos, para ficar mais fácil o nosso entendimento, né, as nossas reflexões, a quem mais se referiu Jesus com o termos criancinhas, além de se reportar a estas propriamente? Então, a simbologia utilizada por Jesus refere-se à condição temporária da criança, passageira, ação por fases, em que apresenta traços de inocência e pureza. Então, Jesus tinha plena consciência de que ali estava um espírito milenar, com suas conquistas e também seus vícios, e que, consequentemente, não era puro e nem inocente. A necessidade, entretanto, de falar mais a fundo ao coração do homem, aos nossos corações, fez com que Jesus se valesse dessa imagem, como nos alerta aí o item 18. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, nós homens, os fracos, os escravizados e os viciosos, os doentes. Queria que os homens, todos nós, né, a ele fosse com a esperança, com a confiança daqueles entezinhos, as criancinhas, os pequeninos, de passos inseguros, vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães, amorosas, dedicadas, e submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade, que era de Jesus.
Então, vindo da pureza do seu espírito. Porque pureza conquistada, Jesus, né, através dos tempos em outros mundos materiais. E visto que já era um espírito puro, Robson, quando a Terra ainda não existia. Muito bem. Governador do nosso planeta Terra. Ok. Próxima pergunta, né? O que pretendia Jesus com o chamamento deixai vir a minhas criancinhas? Jesus desejava trazer para si o simples assim, com a pureza e simplicidade do coração. Então, enxerga mais quem tem o coração melhor, quem ama mais, quem perdoa mais, tem o coração mais puro. E Jesus nos convida todos os dias, sempre para irmos ao seu encontro, a esse chamamento. Nós, que muitas vezes nos distanciamos, agora mais ainda, em tempos de pandemia, estamos aí todos em casa, com isolamento, né, social, fazendo, sofrendo, tristes, com medo do contágio. Então, não esquecemos que Jesus nos chama para Ele. Nós não estamos só. Mais uma pergunta. Por que então Jesus não se dirigiu diretamente aos adultos, a quem efetivamente pretendia se referir? Então, Robson, para que seus ensinamentos fossem melhor assimilados, Jesus usou a criança como modelo, que chegavam as mães ali com as crianças para ele abençoar, e ele aproveitou para estar ali falando a nós, adultos, espíritos já maduros, né? Então, Jesus usou a criança como modelo, uma vez que esta, pela fragilidade e doçura, mais facilmente despertaria no coração dos nossos corações, de todos nós, homens, de toda a humanidade, a conscientização do dever para com o próximo. Então, esta, como tantas outras verdades eternas divulgadas por Jesus, ficou sobre o véu da alegoria, cabendo a nós todos cristãos, a nós aprendermos o seu real sentido, ou seja, a sua lei de amor, porque Jesus veio ensinar o amor. Qual o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o Evangelho fala para nós, é preciso que o homem siga a lei inteligente que se revela na sua universalidade, ou seja, que nós sigamos a lei de amor, porque todas as vezes que nós desviamos dessa lei, nós sofremos, temos decepções, ficamos tristes, angustiados. Então, para alinharmos, voltar a essa lei, às vezes vai ser uns caminhos meio tortos. Então, que nós sigamos essa lei de amor de Deus. Procurar não é fácil, mas nós podemos esforçar a cada dia. Muito bem. A próxima pergunta é: que papel desempenha o Espiritismo? Olha que interessante essa pergunta, hein? Que papel desempenha o Espiritismo com relação aos ensinamentos do Cristo? Ótima, né, tio Robson? Então, o Evangelho traz para nós. São chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades. A manifestação espírita alarga os horizontes e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Vai aparecer, vai ressurgir, nos trazendo a claridade desses ensinamentos. Porque o Espiritismo,
cumprindo a promessa de Jesus, representa o Consolador prometido. E aí Jesus vai nos falar: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vos ensinará todas as coisas, vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está em João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Agora nós vamos iniciar as perguntas no item 19. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano que se aplica sobre todas as chagas do coração e as cicatriza? Muito bem, tio Robson. Essas chagas que vai fechar as feridas do coração. A resposta é curta e simples. É o amor, é a caridade. Muito bem. A próxima pergunta é: como conseguir esses veículos de felicidade? Destruindo primeiramente o foco maior e causador de toda a nossa infelicidade moral, o orgulho, o egoísmo. Depois agindo, tomando atitudes consoantes à recomendação e o exemplo do Cristo. Em resumo, tornando-nos quais criancinhas no dizer de Jesus para nos assemelhar a ela. Pois ninguém pode doar amor e caridade sem antes tornar-se humilde ante os desígnios de Deus. E assim nós podemos aprofundar sobre o egoísmo, o orgulho, lá no Livro dos Espíritos, nas questões 779 a 785 e a 913 a 917, que vai falar do egoísmo. Certo, tio Muito Raul? bem. A próxima pergunta é: por que razão ainda nos mantemos arredios à conquista da felicidade? Porque a nossa vontade ainda não é suficiente e o bastante para fazer com que germine a semente do amor que trazemos conosco, a centelha divina. Temos que aprender muito, né? Nós trazemos a centelha e que só frutifica com muito empenho, muito esforço nosso em prol do seu cultivo. Porque nós colhemos o que plantamos. Portanto, meus irmãos, o amor cura todas as feridas do nosso coração, porque nos fortalece, ampara, consola e renova nosso ânimo. Assim, né, tio Robson? Muito bem, e nós poderíamos acrescentar que só o amor cobre uma multidão de pecados, né? Isto. Então, rogando a Jesus que abençoe a todos, nós fazemos aqui um agradecimento à Casa Semeadores do Bem, que nos acolheu tão bem em nosso aprendizado para a implantação da evangelização de bebês em nossa Casa Espírita Caminho da Luz, em Bom Jesus. Aqui nos foi passado as instruções com muito amor e carinho. E em janeiro de 2015, nós iniciamos mais essa tarefa na Seara do Cristo. Nossa gratidão. Abraços a todos. Como a Rosa falou, somos eternamente gratos pela essa acolhida, né? E nós até nos emocionamos quando nós finalizamos esse estudo. Um abraço e um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Abraços. E que Deus nos acompanhe hoje e sempre.